Hoje nós vamos abrir o texto bíblico em Romanos, capítulo 1, e nós leremos dos versículos 14 ao 17. Romanos 1, 14 a 17. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, a partir do versículo 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não sei para quantos eu já disse, já tive a oportunidade de conversar e esclarecer. O nosso grupo se chama Alternativa Reformada. Se você procurar lá no Instagram, você vai encontrar procurando Alternativa Reformada. Se alguém perguntar para você, onde você esteve domingo, onde você foi, você vai em algum lugar, você busca a Deus em algum lugar, você faz parte de algum grupo, igreja, de alguma comunidade, você pode dizer, eu faço parte do Alternativa Reformada. Esse nome, ele é fruto de uma reflexão. Quando a gente diz que nós somos uma alternativa, nós estamos querendo dizer exatamente isso. Nós somos uma alternativa. Nós somos uma opção. Nós não somos a única expressão da fé cristã em Patos, nunca quisemos ser. Nós não somos nem a melhor alternativa ou melhor opção. Isso aí vai de cada um. Nós não nos vendemos como nós somos o melhor grupo cristão de Patos. Isso não é marketing, a gente não está aqui para fazer propaganda. Nós somos apenas e tão somente uma alternativa. Nós queremos ser uma alternativa. Uma alternativa a outros grupos que existem, a outras expressões de fé que existem em Patos. Nós somos diferentes deles, nós somos diferentes, por exemplo, dos pentecostais, do movimento pentecostal, e nós também procuramos ser diferentes do que é conhecido como o movimento tradicional, de igrejas históricas mais tradicionais. Apesar de boa parte de nós ter vindo desse movimento, nós queremos nos diferenciar desse movimento. A gente não quer ser igual a esse movimento. Nós queremos ser uma alternativa para aquelas pessoas que foram em um lugar, foram em outro, às vezes não conseguiram se firmar em um lugar ou em outro. Nós nos apresentamos como uma possibilidade, como mais uma alternativa. Mas nós não somos qualquer alternativa. Nós somos uma alternativa reformada, que é o nome. Isso significa que por trás de mim e por trás do que nós fazemos aqui, existe uma tradição, que a gente chama de tradição reformada. Essa tradição vem do pensamento reformado, dos autores reformados, vem de uma história de reforma protestante que ocorreu há mais ou menos 500 anos atrás e fez com que a igreja da época, que era muito parecida, a igreja cristã medieval era muito parecida com alguns movimentos neopentecostais de hoje, que comercializavam a fé, que vendiam perdão, que cobrava pelas indulgências, que era o perdão papal para as pessoas, a entrada no céu. Então, em algum momento, um homem, e ele se notabiliza, apesar de haverem vários outros homens naquela época, um homem se notabiliza por romper com essa igreja. Na terça-feira, nós comemoramos esse rompimento. É o dia da Reforma Protestante. É o dia em que alguém, e eu estou falando de Martinho Lutero, é o dia em que alguém resolveu pensar diferente, em que alguém olhou para a igreja vigente, para como as coisas eram feitas, e a partir de uma análise bíblica, essa pessoa resolveu apontar uma outra alternativa para a época. O que o Lutero faz não é o estabelecimento de uma regra, de agora em diante vai ser assim. Acredita-se que ele pregou 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Isso, na verdade, é uma lenda em torno da reforma. O mais provável é que ele encaminhou as suas teses para os seus superiores, porque a população era iletrada, analfabeta. Ainda que ele pregasse as teses na porta da igreja, as pessoas não iam conseguir ler.
Então é bem provável que ele encaminhou essas teses para os seus superiores. Mas no mito da Reforma, acredita-se que o Lutero fixou essas teses na porta da igreja. E nem interessa se ele fixou as teses ou se ele enviou essas teses para os seus superiores. O importante é entender que o Lutero não estava estabelecendo nada, ele estava chamando as pessoas para um diálogo. Quando ele envia essas teses, ou ele prega essas teses, ele está dizendo para a população, ou para os seus pares, para os intelectuais da época, os estudiosos da Bíblia, discutam comigo. Me falem do que vocês pensam acerca do que eu escrevi. Eu penso o seguinte acerca da igreja, escreveu lá as 95 teses. Agora me respondam, me digam o que vocês pensam. Era um chamado para o diálogo. Lutero estava abrindo a possibilidade do questionamento. Essa igreja pode e deve ser questionada. E eu coloco para vocês uma alternativa de pensamento, uma alternativa de crença a partir das minhas reflexões bíblicas. Foi isso que o Lutero fez. E algumas pessoas compraram a ideia, entenderam, e essa alternativa de Lutero se tornou reformada. É o que a gente chama de reforma protestante. E mudou o mundo inteiro. O mundo ocidental foi mudado pela reforma protestante. Mudou o modo de pensar, mudou a forma como as pessoas se enxergam, porque antes a Idade Média não olhava as pessoas como um indivíduo. Eram classes. E essas classes tinham o seu lugar, cada um no seu lugar, e todos submissos à igreja. A igreja era a grande mediadora entre as pessoas e Deus. O movimento que surge a partir do Lutero, e repito, com várias outras pessoas, mas ele se tornou um dos nomes principais, esse movimento, ele levanta, ele possibilita o surgimento do indivíduo, da pessoa olhar para si mesma e entender: eu sou sacerdote de mim mesmo diante de Deus, eu não preciso mais da mediação da igreja. Eu não preciso mais de um outro sacerdote, alguém que me conduza até Deus. Eu tenho acesso direto e livre até Deus, através de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. Esse foi o pensamento da igreja protestante a partir de Martinho Lutero. E isso, Lutero ousar questionar, isso traz uma lição para nós. Essas objeções que Lutero fez e tudo que aconteceu a partir de Lutero foi fruto de uma reflexão que ele teve lendo a passagem que nós lemos aqui nessa noite. Tem um trecho da história que diz: mas à luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé. Romanos 1:17, o texto que nós lemos por último aqui. O justo viverá pela fé. Quem escreveu essas palavras, o justo viverá pela fé, foi o apóstolo Paulo. Mas Paulo não inventou, ele não tirou essas palavras do nada. Paulo está fazendo uma citação do profeta Abacuque. Abacuque 2, versículo 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Olha como Abacuque escreveu. O ímpio está envaidecido, está orgulhoso, mas os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Fé e fidelidade são sinônimos. Para Abacuque, porque Abacuque faz um contraste entre o ímpio e o justo, o ímpio para Abacuque é alguém que trata os outros com violência e adquire riqueza. Se você pegar o contexto de Abacuque 2, ele está falando que o ímpio é o que adquire riquezas de forma desonesta, de forma injusta, é o que se enriquece às custas dos outros. E o justo não é assim, o justo viverá por sua fidelidade. Em última análise, justo de verdade é Jesus. Jesus foi o único que de fato viveu por sua fidelidade. Mas nós somos justificados por Cristo. A obra que Cristo fez, essa obra de justiça, ele imputou a nós, ele colocou sobre nós. Então, quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. Então, nós também podemos ser chamados de justos ou de justificados. E eu acredito que quando Paulo cita essa passagem de Abacuque, ele não está falando de viver pela fé apenas como alguém que vive pela sua crença, alguém que vive pela sua confissão,
alguém que subscreve um documento reformado, alguém que bate no peito e fala, eu sou reformado porque eu concordo com as declarações de fé da reforma. Não é isso. Viver pela fé não é isso. É nós vivermos em fidelidade, como diz o texto de Abacuque. É nós termos uma vida de ações práticas que demonstrem essa fé que nós dizemos que temos. É nós vivermos em fidelidade. E eu acredito que essa passagem que nós lemos aqui de Romanos, ela traz para nós 3 posturas de uma pessoa justa. 3 posturas de alguém que foi justificado por Cristo. De alguém que tem sobre si a justificação de Cristo. E a primeira dessas posturas é a consciência de que nós estamos em dívida. Olha só o versículo 14, né? Começa assim, sou devedor. Paulo diz que é devedor. E se você está atento ao que a gente tem feito aqui ultimamente, você pode dizer assim, Vinícius, eu vim aí há umas 3, 4 noites atrás, aí, uns 3 finais de semana atrás, e você disse exatamente aí que nós não devemos mais nada. Que nós estamos no ano do jubileu, no ano aceitável do Senhor, do cancelamento das dívidas, o cancelamento dos pecados. Nós não devemos nada a Deus. Como agora, uma das posturas de uma pessoa justa é o senso de dívida. E aí o John Stott nos ajuda nessa percepção. O John Stott diz que há 2 formas de nós nos sentirmos em débito com alguém, de nós nos sentirmos em dívida. A primeira forma é quando você toma dinheiro emprestado de alguém. Você pegou o dinheiro emprestado de alguém e depois não conseguiu pagar. Isso gerou juros, isso foi embolando a dívida, ela foi ficando cada vez maior e chegou num patamar que você não conseguiu pagar, você está endividado, você está em débito. E é assim que nós éramos diante de Deus. Os nossos pecados, as nossas iniquidades geraram um débito impagável a Deus. Nós não conseguimos pagar. Jesus pagou por nós. Ele fez o que nenhuma outra pessoa seria capaz de fazer. Ele nos deu, ele possibilitou o pagamento dessa dívida. Então, nós não somos devedores a Deus, de forma alguma, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Nós não devemos nada a Deus. Mas a outra dívida, a outra possibilidade de débito é quando a pessoa A me entrega um tesouro, um bem, para eu entregar para a pessoa B. Eu sou só um atravessador, eu sou só um mediador. Alguém me entregou algo para eu entregar para outra pessoa. Quando eu não entrego o que me foi entregue pela pessoa A para a pessoa B, quando eu não entrego, eu estou em dívida com a pessoa B. Porque eu retive algo que pertencia a ela. Eu estou em posse de algo que não é para ficar comigo. E é essa dívida que Paulo diz. Quando ele diz, eu sou devedor, ele está dizendo, eu recebi de Deus o Evangelho de Jesus Cristo, eu recebi algo precioso, eu tenho em posse das minhas mãos a pérola de grande valor, eu tenho um tesouro que me foi entregue que não pode ficar comigo. Eu preciso entregar esse tesouro aos outros. E é disso que está falando, é essa dívida, é a dívida da missão, é a dívida da pregação do Evangelho, é a dívida, é o senso, é a consciência de nós entendermos que Jesus fez tanto por mim. Eu tenho um tesouro, a entrada no reino de Deus, a salvação nas minhas mãos. Eu tenho esse tesouro em minha posse e eu não posso ficar com ele para mim, porque Deus me ordenou que eu devo passar isso para os outros. Pregar o Evangelho não é uma opção. Talvez eu pregue, talvez não. Vai depender de como eu tiver. Vai depender da minha semana, vai depender do meu ânimo. Não é uma opção. Paulo diz em outra passagem, ai de mim se não pregar o Evangelho. Há essa sensação de dívida. Eu preciso pregar, porque eu recebi algo tão precioso, e esse algo precioso eu devo entregar, encaminhar a outra pessoa. E enquanto eu não o faço, eu estou em dívida. E Paulo se sentia em dívida com todo mundo. Ele vai dizer que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor a todo tipo de gente.
a qualquer pessoa que interage comigo, seja ela uma pessoa simples, de origem humilde, uma pessoa que mal sabe falar, mal sabe ler e escrever, eu sou devedor a essa pessoa. Eu sou devedor aos mais intelectualizados, aos mais inteligentes, aos mais sábios. Eu sou devedor a todas essas pessoas. O Evangelho cria em nós, se somos justos, justificados por Deus, um senso. A consciência que o Evangelho gera em nós é essa consciência de dívida, não para com Deus, porque a dívida para com Deus foi resolvida na cruz, mas a dívida para com o outro, a dívida para quem está fora desse salão, a dívida para com o meu vizinho, eu tenho uma dívida com ele, eu tenho uma dívida para com o meu tio, a minha tia, o meu sobrinho, os meus primos, a minha família, a minha casa, eu tenho uma dívida com as pessoas com quem eu trabalho. Eu tenho uma dívida com essas pessoas, eu preciso entregar a elas a preciosidade do Evangelho de Cristo. Eu preciso demonstrar para essas pessoas a preciosidade do Evangelho de Cristo. Mas, além dessa consciência, e até essa consciência gera em nós, essa consciência de que eu estou em dívida, eu preciso entregar esse bem precioso que está nas minhas mãos, eu preciso entregar para alguém. Eu preciso entregar para todos os que estão à minha volta. Além dessa consciência, existe uma outra postura que é gerada por essa consciência. Essa consciência de estou em dívida, ela gera em mim, ela gera em quem é justificado por Deus, uma outra postura, que é disposição para a obra de Deus onde ela estiver. Olha o que diz o versículo 15, perdão. Por isso eu estou disposto. A postura de Paulo aqui, por entender que está em dívida, ele diz, por isso, porque eu tenho uma dívida a pagar com as outras pessoas, com os meus próximos, os meus irmãos, as pessoas que me rodeiam. Porque eu tenho uma dívida a pagar, por isso eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu estou longe de Roma. Paulo estava longe de Roma aqui. Mas ele entendia, eu preciso ir aí porque eu tenho uma dívida com vocês e eu estou disposto a pagar essa dívida. Disposição para a obra de Deus onde ela estiver é essa segunda postura que nós devemos buscar, porque existe uma pergunta que ecoa. Deus faz essa pergunta desde Isaías. Vocês se lembram do que Deus disse ao profeta Isaías? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se coloca prontamente diante do Senhor e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Está precisando de alguém? Eu estou aqui, eu estou disposto. Estou disposto a cobrir essa brecha, a fazer isso que está faltando. Se precisa de voluntário, encontrou. Tem um voluntário aqui agora. Pode contar comigo. E é esse tipo de gente, é esse tipo de pessoa que nós deveremos ser. Como fruto dessa consciência de que estamos em dívida, é você olhar para aqui, para quem está ao nosso redor. E você pensar, eu preciso abençoar a vida de quem está aqui comigo. E por causa disso, eu estou disposto. Alguém do seu lado está precisando de alguma coisa? Você, opa, é comigo, eu estou disposto. Você está precisando de ajuda? Eu estou disposto a te ajudar. Nós temos essa prontidão para o serviço, essa prontidão para o outro, essa prontidão para fazer a obra de Deus, entender que a obra de Deus precisa ser feita e entender que você faz parte do cumprimento dessa obra e você se coloca no lugar para fazer o que for necessário fazer, onde for necessário fazer. Nós olharmos uns para os outros e talvez alguém diga, eu preciso de uma instrução bíblica, de um estudo bíblico, você pode me ajudar? Posso, eu estou disposto a isso. Talvez eu não saiba muito, eu estou começando agora também a entender mais algumas coisas, mas eu estou disposto a te ajudar. Eu preciso de alguém que ore comigo, você pode orar comigo? Claro, eu estou disposto a orar com você, eu estou disposto a caminhar com você. Vamos orar por quanto tempo? Você quer que eu ore com você uma semana? Vamos estabelecer um tempo? Vamos caminhar junto? Eu preciso de alguém que me ouça. Eu tenho passado momentos difíceis, eu preciso desabafar com alguém. Conta comigo. Eu estou disposto a te ouvir
E, sobretudo, a não sair contando para as pessoas o que você me falou. Eu sou discreto, eu estou disposto a te ouvir e manter essa discrição para te ajudar, para aliviar o seu fardo, e nós vamos caminhar juntos. Nós precisamos nos colocar nessa prontidão para servir, para fazer a obra de Deus onde quer que ela se apresente. Às vezes você vê uma situação, nossa, tem gente precisando aqui de uma oferta, é um missionário, é uma obra humanitária, você tem condição? Se coloque à disposição, mande uma oferta para aquela pessoa, ajude aquela pessoa. É nós identificarmos onde está a obra de Deus, onde ela tem sido feita, como eu posso ajudar, como eu posso colaborar, como eu posso contribuir para o crescimento do Evangelho, para a expansão do Evangelho, para que mais pessoas conheçam essa paz de Deus, esse amor que me alcançou, para que mais pessoas conheçam essa paz que excede todo o entendimento que tomou minha vida, o meu coração, esse óculos da verdade que eu consigo utilizar a partir do meu entendimento da palavra de Deus. Eu preciso que as pessoas tenham o mesmo que eu tenho. Como eu posso favorecer isso? O crescimento, a expansão do Evangelho que vai levar as pessoas a terem esse entendimento. E você se coloca à disposição. Essa é uma postura que nós precisamos ter, a postura de se colocar à disposição, de dizer como Paulo, estou disposto a pregar o Evangelho, a fazer o que for preciso, quando e onde for. E em terceiro lugar, a consciência de que estamos em dívida nos leva a essa postura de disposição. Eu estou em dívida e eu estou disposto a fazer o que for necessário para saldar essa dívida, para levar o Evangelho a outras pessoas. Essa consciência e essa posição, essa postura, nos leva a dizer o que Paulo disse no versículo 16, que é a postura de não se envergonhar. Não se envergonhar. Você tem a consciência, eu estou em dívida com as pessoas, e eu estou disposto a fazer, porque eu não me envergonho. Não me envergonho dessa mensagem. Não me envergonho de Jesus Cristo, que é o proclamador da mensagem e é a própria mensagem. Jesus é tanto a proclamação da mensagem como o proclamador da mensagem. E aqui, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse trecho é complexo. Tem comentaristas bíblicos que vão dizer que Paulo está usando uma afirmação negativa para falar de uma coisa positiva. Quer dizer, o que Paulo queria dizer é, eu me orgulho do Evangelho, eu tenho apreço pelo Evangelho. Só que ele disse isso usando uma negativa. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele começa com uma negativa, com um não. Eu não me envergonho do Evangelho. Querendo dizer com isso que ele se orgulhava do Evangelho. Eu, particularmente, não gosto dessa posição, dessa interpretação. Eu vou concordar com outro grupo de comentaristas, com uma outra tradição, que vai dizer que falar que Paulo estava dizendo o positivo usando palavras negativas não parece não fazer muito sentido. Observe bem, você está diante de algumas pessoas e você vai apresentar uma pessoa que você ama, sua esposa, seus filhos, seu marido, namorado, namorada, você vai apresentar alguém que você ama. Já pensou você chegar e falar assim, ó, gente, esse aqui é o meu filho e eu não tenho vergonha dele? Não é das declarações mais bonitas, né? A Mariana não está aqui, mas imagina só, eu vou apresentar ela para vocês, ó, pessoal, essa aqui é minha esposa e eu não me envergonho dela. Eu não acho que ela vai levar isso como um elogio. Provavelmente, quando chegar em casa, ela vai falar, mas por que você teria vergonha de mim? O que eu te fiz para você ter vergonha de mim? Eu ia falar, mas eu disse que eu não tenho vergonha de você. Mas isso não ia resolver a situação. Ela ia falar, mas por que você teria vergonha de mim? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Se não é isso, se eu não gosto muito de, Paulo queria dizer o positivo usando uma expressão negativa, se eu acho que isso não faz muito sentido, então quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, isso quer dizer que haveriam motivos que o levariam a se envergonhar do Evangelho. Mas apesar desses motivos, ele não se envergonhava.
Então a pergunta é: por que alguém, por que Paulo, por que nós nos envergonharíamos do Evangelho a ponto de nós afirmarmos, apesar de haverem motivos para eu me envergonhar do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho? Quais seriam esses motivos? E quando a gente olha para a proclamação dessa mensagem, dessa boa notícia que é a respeito de Jesus, a gente identifica algumas coisas que poderiam nos levar, às vezes, a um tipo de vergonha. O próprio Paulo fala que a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, a mensagem da cruz é loucura para uns e escândalo para outros. Então, quer dizer, existem elementos nessa mensagem que podem fazer as pessoas ficarem meio envergonhadas, constrangidas. Mas a gente olha a mensagem do Evangelho, fala sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus foi um grande imperador romano? Não. Jesus foi um carpinteiro, um homem simples, pobre, que viveu a maior parte da vida na Galileia, uma região que era rejeitada pelos próprios judeus, que era visto como um quintal, um lugar onde havia um subproduto da religiosidade judaica da época. E na Galileia ele cresceu em Nazaré, uma cidadezinha pequena, ínfima, de um lugar que já não era um lugar muito querido pelos judeus. Então, havia vergonha, havia algum motivo para se envergonhar? O próprio Cristo teve uma vida que não foi uma vida cheia de louros, cheia de coisas que nos remetem a orgulho. Foi uma vida simples. E esse Cristo que nós chamamos de Deus e Messias, ele morreu numa cruz como um bandido. Paulo estava falando dessa mensagem para os romanos, ele está escrevendo essa carta aos romanos, ele está falando dessa mensagem para um povo que se orgulhava das suas conquistas, que se orgulhava do seu império, que se orgulhava do domínio que eles impunham sobre os outros. E o Evangelho não é o Evangelho de domínio, não é um Evangelho de poder sobre as pessoas, é o Evangelho de negar a si mesmo. É um Evangelho, é uma mensagem que fala de você virar a sua face para você apanhar. Jesus não nos chama para a guerra, ele nos chama para a entrega. A mensagem de Cristo não é uma mensagem para pessoas que serão consideradas leões, dominadores da selva, não. É uma mensagem para pessoas que são chamadas de ovelhas levadas para o matadouro. Então, haviam elementos na mensagem que poderia fazer com que alguém se envergonhasse. Mas apesar desses elementos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Império Romano, apesar de ser muito poderoso, não tem poder para mudar a vida de ninguém. O Império Romano não tem poder para perdoar os pecados. Roma e os seus imperadores não conseguem remover do coração humano a maldade. Roma não é capaz de garantir a eternidade para os seus cidadãos. E eu não me envergonho do Evangelho, porque ele sim pode fazer o que o poderoso Império Romano não pode. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus que pode transformar as nossas vidas. Essa obra de transformação só o Evangelho pode fazer. E o verso 17, para terminar, meus irmãos, ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você só pode receber a justiça de Deus através da fé. Você só pode acessar essa transformação que o Evangelho causa na sua vida, na sua consciência, através da fé. É o único jeito, só a fé. E nós, tornando a nós agora, mais uma vez, nós somos a alternativa reformada. A nossa fé, a nossa reforma, ela não termina com Lutero, com o que ele fez.
Nós olhamos para trás para os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, vários homens de Deus, usados por Deus naquele momento. Nós olhamos para essas pessoas com admiração, mas nós não estamos presos a elas. Nós aprendemos com elas o que devemos fazer. E o que devemos fazer é continuar a reforma, continuar nos reformando, continuar reformando a nossa vida, a nossa casa. Eu preciso reformar o meu casamento. Eu preciso reformar a minha relação com as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso constantemente reformar a minha vida em relação a vocês, como eu lido com vocês, como eu trato vocês. Eu preciso reformar a minha vida, a minha consciência diante de Deus, da minha vida de oração. Eu preciso me reformar constantemente. Eu preciso me reformar com relação ao trato com as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas que estão subalternas a mim. Eu preciso continuar me reformando. Nós olhamos para esses homens não como um fã-clube. Nós aqui, o nosso grupo, nós não somos um fã-clube de Calvino. Nós não somos uma pessoa que vai olhar para esse modelo de igreja do século XVI e dizer, nós somos isso, nós queremos restaurar a igreja do século XVI. Não, nós somos agentes da reforma para o século XXI, hoje. Nós estamos falando da igreja hoje, com as demandas atuais da igreja. Nós não estamos preocupados com o que eles pensavam naquela época, nós estamos preocupados com o que nós devemos pensar, como nós devemos nos reformar para o mundo de hoje, o que nós devemos fazer para a sociedade de hoje, para uma sociedade que vive em guerra, para um mundo que vive em guerra, para famílias que vivem em guerra, as famílias que estão rachadas, como nós devemos lidar com isso e como nós temos que trazer o Evangelho para essas pessoas, para essas situações hoje. Porque nós não queremos ser como Calvino, nós não queremos ser como Lutero, apesar de admirá-los. Nós não queremos ser como essas pessoas. Nós ambicionamos ser como Cristo. Nós queremos viver uma vida de justiça onde essas posturas se manifestem. Onde eu entendo que eu tenho uma dívida com o meu irmão, com as pessoas que estão lá fora, com o que nós chamamos de ímpios. Nós temos uma dívida com eles. Eu me coloco em prontidão, eu estou disposto a ajudá-los, a abençoá-los a levar o Evangelho. E isso gera em mim uma postura de não me envergonhar, de ser um proclamador que não se envergonha da mensagem que proclama. Que Deus gere em nós essa consciência, que Deus gere em nós esse efeito da salvação, que vai além de bater no peito e dizer, eu sou reformado, vamos comemorar a reforma protestante, vamos comemorar essas coisas que esses homens fizeram. Não, eu estou à disposição para fazer hoje o que eles fizeram ontem. Que Deus utilize, que Deus abençoe a nossa vida e o nosso grupo para sermos essas pessoas abençoadoras, em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus nos ajude e faça isso no nosso coração? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque essa mensagem nos alcançou pela graça do Senhor, que utilizou vidas, que utilizou pessoas para trazerem a nós essa mensagem. Hoje nós somos gratos ao Senhor porque fomos alcançados por elas. Somos gratos ao Senhor por cada pessoa aqui que o Senhor nos deu o privilégio de congregar. Obrigado por nós que estamos aqui, obrigado por aqueles que não puderam vir, obrigado porque a obra do Senhor fez efeito e nós estarmos aqui é fruto desse efeito. E nós pedimos ao Senhor que transforme o nosso coração, que transforme a nossa vida, que entendamos que a salvação do Senhor é o maior tesouro, é a maior riqueza que temos em mãos. Ela fez efeito no nosso coração e ela nos move, nos leva a anunciar o Evangelho do Senhor a outras pessoas. Nos mova, Senhor, de verdade, e nos leve a quem precisa. Nos ajude, em nome de Jesus, a termos essa postura que não se envergonha, essa postura que não se constranja diante dos demais. Nos ajude a sermos proclamadores do reino do Senhor. É o que pedimos. Em teu nome, Jesus. Amém.